Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E a gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. Eu vou ler com vocês o texto da nossa folhinha e vou explicar, ok? Nossa folhinha está dizendo: você sabia? A palavra computador vem da palavra computar, que significa a mesma coisa que calcular. O primeiro computador foi criado para ser uma máquina de fazer continhas automática. Na verdade, o primeiro computador não era tão preciso nos resultados e precisou ser melhorado ao longo dos anos. Hoje em dia, além de todas as outras funções que o nosso computador possui, ele é uma máquina potente e precisa. Você é bom de continhas? Você sabia que a informática nasceu da necessidade que o homem tinha de calcular? Bom, vamos começar a nossa aula então. Você sabia, depois disso tudo que a gente leu junto, você sabia que a matemática, ela é a mãe da informática? Por que eu estou falando isso? Porque foi por causa da matemática que a informática surgiu. Você já sabe, porque a gente já leu junto, que o primeiro computador, ele era feito apenas para calcular. Hoje em dia a gente sabe que existem outras funções, a gente pode ler, ouvir música, conversar, bater papo, ligar para as pessoas, estudar, jogar, ver desenho, baixar filme. A gente pode fazer isso tudo utilizando o computador. Mas lá no começo, ele nada mais era do que uma calculadora. Mas era uma calculadora assim, igual essa que eu estou segurando? Não. Ele era uma calculadora que ocupava andares inteiros de um prédio. Ele era pesado e as continhas dele não davam sempre certo. Então, o computador foi melhorado ao longo dos anos, foi aperfeiçoado e hoje em dia ele se tornou essa máquina que a gente conhece, que a gente não vive sem, certo? Então, por isso, a gente está falando disso nesse mês, porque é nesse mês de agosto que a gente comemora o Dia Mundial da Informática, como a gente já falou na aula passada. Nesse dia que o computador foi mostrado para o mundo. Ele já tinha sido inventado e nesse dia ele foi mostrado para o mundo, certo? Por isso, nesse terceiro bimestre, a gente está falando de tudo que a informática vai trazer de bom para a gente. A gente falou sobre o raciocínio lógico, né? Que é a habilidade que a gente tem de aprender coisas no mundo e utilizar essas coisas que a gente aprendeu para tomar decisões, mas também a informática, ela trabalha muito a matemática e a gente ter conhecimento matemático ajuda a gente na informática, certo? Se você quiser desenvolver jogos, fazer programas de computador, isso tudo requer muita matemática. E o computador pode ajudar a gente a fazer contas também hoje em dia. Ele não só fazia isso antigamente, mas hoje em dia ele continua fazendo. A gente pode até mesmo utilizar ele para assistir aulas de matemática. Então, uma coisa está muito ligada à outra, mesmo hoje em dia, certo? Mesmo com a gente podendo fazer outras coisas, o computador, ele não só pede que a gente saiba matemática, mas também ajuda a gente a aprender mais sobre a matemática. Ele, como todas as outras invenções que existem, foi criado por causa de uma necessidade matemática. Se a gente tem hoje em dia uma lâmpada, um chuveiro, uma televisão, uma geladeira, é porque alguém percebeu que existia uma necessidade e percebeu que podia criar alguma coisa para suprir aquela necessidade. A geladeira foi criada porque alguém percebeu que as comidas estragavam muito rápido quando estavam no calor e precisava de um lugar frio para guardar elas. Então, foi inventada a geladeira para conservar os alimentos. A lâmpada foi inventada porque alguém percebeu que a gente precisava de luz até de noite, que não tinha luz do sol de noite. E alguém foi lá e inventou a lâmpada, né? Que o fogo não era suficiente, a gente precisava de alguma coisa melhor para iluminar o nosso caminho.
inventaram a lâmpada. O computador foi criado porque alguém percebeu que precisavam ser feitas muitas contas que o ser humano não conseguia fazer sozinho, que era muito cansativo, que era muito difícil, e alguém foi lá e inventou o computador. Então, por causa disso, hoje o nosso exercício é especial de matemática. Eu deixei uma folhinha com vocês com 2 páginas para a gente treinar um pouquinho a nossa habilidade matemática, porque isso vai ajudar a gente, ao longo dos anos, a aprender mais sobre a informática. Então, no número 1, a gente vai fazer... Vamos ajudar o nosso computador a resolver alguns problemas. Complete com bolinhas e ache o resultado. A gente tem uma continha, a gente tem várias continhas, 4 continhas. E o que a gente vai fazer? Tem lá, primeira continha, 3 mais 5. A gente já tem 3 bolinhas. A gente vai completar com o segundo número da nossa continha e depois vai contar o resultado. Tem 3 mais 5. Eu já tenho 3 bolinhas. Eu vou pintar mais 5 e depois vou contar para achar o resultado. A gente vai fazer isso em todas as continhas. Na segunda, 7 mais 2. A gente já tem 7 bolinhas pintadas. A gente vai pintar mais 2 e vai achar o resultado. Depois vai contar o total e colocar o resultado lá no quadradinho em branco. Na segunda folha, a gente tem um exercício que mistura a matemática com o raciocínio lógico, que muitas vezes a matemática pede que a gente raciocine sobre algum problema, né? A matemática traz muitos problemas para a gente resolver. Então, a gente vai fazer, de acordo com a legenda, pinte em cada fileira o número de quadrados indicado de cima para baixo e de baixo para cima. Então, a legenda tá lá dizendo que os de cima a gente vai pintar de verde e os de baixo a gente vai pintar de laranja. Então, tem lá, na primeira fileira tem um modelinho. Na primeira fileira, a gente tem 1 em cima e embaixo o número 6. Então, o 1 que tá em cima disse que a gente vai pintar de verde, porque em cima é os que estão verde. De verde, 1. E, como a gente tem o número 6 embaixo, a gente vai pintar 6 de laranja. Os de cima, verde, quantidade de número que está em cima é de verde, e os de baixo de laranja. Então, número 1, 1 verde. Número 6 embaixo, 6 de laranja. E aí, a gente vai montar embaixo a continha. Organize a continha seguindo o modelo. A primeira fileira de quadradinhos era 1 mais 6, igual a 7. Todas as continhas vão dar 7. A gente só vai ter que montar de acordo com as fileirinhas que a gente vai pintar. Então, vou fazer a segunda com vocês, só para vocês entenderem bem. A segunda fileirinha, em cima eu tenho o número 2 e embaixo eu tenho o número 5. Então, vou pintar em cima 2 quadradinhos e aí a gente vai ver. Os de cima são verde, então 2 quadradinhos de verde, e os de baixo 5 quadradinhos de laranja. E aí eu vou lá embaixo montar minha continha. E qual seria essa continha? 2 mais 5 igual a 7, ok? Então, eu espero que vocês raciocinem bem, façam o exercício, eu quero ver todo mundo acertando tudo. Até a próxima semana. Beijinho!